sobre os escritos de Lucas. Isso é só parte introdutória. Atos capítulo 19, só para os irmãos verem como que vai concordando as coisas. Atos capítulo 11, do versículo 19 ao 27. Nós não vamos ler tudo para não estender muito, né, irmãos? Que nós temos que parar 10 e 20. Mas eu vou ler para os irmãos para ganhar tempo. Diz assim: o evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. Diz assim, versículo 19, estou lendo Atos, capítulo 11, versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, dos quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Mais um versículo para encerrar. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. E se os irmãos continuarem lendo, eu não vou ler para não se estender muito, esta palavra, quando Lucas, que eu já disse que ele foi o autor também do livro de Atos, ele se refere a muito a Antioquia. Então por isso que pode se explicar por que motivo o livro de Atos é centrado em Antioquia. Lucas foi companheiro constante de Paulo, ao menos entre o tempo da visão sobre Macedônia, que Paulo teve no livro de Atos, no capítulo 16, do versículo 9 a 10, até a época do martírio da morte de Paulo, que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Nesse período, Lucas, ele acompanhou Paulo na sua viagem missionária, então ele pôde aprender muito e ver muitos, não só ensinamentos, ele tinha base para escrever, por isso que diz a certeza das coisas. Ele tinha certeza porque, embora ele não foi um apóstolo, mas ele acompanhou, alguns dos apóstolos, conheceu e pegou muitas coisas na certeza. Então quer dizer, o evangelho, a palavra de Deus, toda a Bíblia divinamente inspirada, é toda a Bíblia divinamente inspirada. Então Deus, pelo Espírito Santo, ele escolheu homens capacitados, nos informa as Escrituras, para escrever. Então, meu irmão, quando às vezes as pessoas vêm falar que papel aceita tudo, você já viu isso daí, quando você vai mostrar algum ensinamento da Bíblia para uma pessoa que está errônea, você quer ensinar que aquilo é errado segundo, não a sua palavra, segundo a palavra de Deus. Nós aprendemos assim, porque nós só temos força, irmãos, quando nós usamos a palavra de Deus. Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele tinha toda a autoridade para derrotar o diabo na tentação quando ele estava no deserto, mas não foi pelo seu poder que ele derrotou, foi pela palavra de Deus. Então muitas das vezes, meu irmão, quando você vai falar algum conselho, cita, é bom você ter alguns versículos memorizados para você citar as Escrituras, porque o diabo cai por terra. Embora, claro, como eu falei, tem pessoa que é terrível, retruca, papel aceita tudo, papapá, não creio na Bíblia, eu conheço muitos amigos que são assim, Mas enfim, nós temos que fazer a nossa parte, pregar o Evangelho, como Jesus falou, pregai o Evangelho, Quem crer e for batizado será salvo. Agora, se o senhor não quer acreditar, meu amigo, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Então você tem mais força, aprenda a falar isso, citar as Escrituras, em tempo oportuno, em qualquer situação, seja na escola, no seu trabalho. A pessoa pensa que não, irmão, até um folheto, Olha que testemunho bonito que eu vi no Mensageiro da Paz. Deixa eu abrir um parênteses aqui e contar esse testemunho. Estava sendo feito um culto ao ar livre, em frente ao cemitério. E tinha uma barraca vendendo melancia. Olha qual é o poder da palavra, irmãos. O Espírito Santo me faz lembrar, eu li essa semana. E depois que o irmão pregou, o dono da barraca da melancia era amigo dele. E quando ele passou, foi cumprimentar, antes dele entregar o folheto, a pessoa se dirigiu a ele e falou: eu nunca te dei nada, leva uma melancia para casa. Oh, muito obrigado, amigo. Eu também nunca te dei nada. Toma um folheto da palavra de Deus. O título do folheto era: aonde você vai passar a eternidade? Ele não amassou, não, limpo em detalhe, guardou. Irmãos, não sei, obra de Deus, ele veio se colocar numa situação meio difícil. Apareceu um caso meio difícil na sua vida,
E sabe o que o Espírito Santo, porque é Ele que convence, irmão. Às vezes você entrega um folheto, fala, e a pessoa nem viu, não vai dar nada. Não pensa assim, meu irmão. É uma semente. Ele se viu numa situação difícil, ele lembrou, o Espírito Santo fez lembrar do folheto, a mensagem. Ficou na mente dele, aonde você vai passar a eternidade? Ele tinha uma enfermidade, ele descobriu uma enfermidade. Passado já-se alguns tempos, né? Assim, alguns meses, ele veio descobrir uma enfermidade. Olha como que Deus trabalha. Ele guardou o folheto, irmão, ele não jogou. Aí ele foi lá, pegou o folheto, aí começou a ler o estudo do folheto. Correu na próxima igreja que tinha no seu bairro evangélica, conversou com o pastor, né, ficou assustado, porque ele tinha recebido já uma sentença de morte. Foi lá, o pastor orou por ele. Aí ele foi na casa do amigo. Aí o amigo se alegrou, falou, poxa, já se passaram alguns meses, pensei que você tinha jogado. Então, meu irmão, guarda isso para você no seu coração nesta manhã. A palavra de Deus, não importa que muitos não dê crédito, mas ela é poderosa. E quando ela é enviada, ela tem um propósito, meu irmão. Seja de qual forma for, seja falada verbalmente, seja através de panfleto. Eu estava lendo essa semana e lembrei agora, entendeu? Aquele senhor que estava vendendo melancia foi salvo através de uma pessoa entregar um folheto. Ele ganhou uma melancia e ele deu que ele tinha algo de mais precioso, que era a palavra de Deus, e serviu para salvar aquela alma. Então, irmãos, isso daí é importante. Então nós vemos aqui, né, a autoria. A autoria não tem dúvida que foi Lucas. Vamos falar um pouquinho sobre o propósito do autor e seu destinatário. Parece que muitas pessoas que haviam escrito a respeito de Jesus, de sua vida admirável, talvez de maneiras incompletas e contraditórias. Lucas desejava suprir uma narrativa em ordem digna de confiança para Teófilo, cujo nome significa, Teófilo, guarda isso, quem que ama a Deus. Teófilo é uma palavra grega que chama que ama a Deus. Essa designação pode ser, né, acompanhada por um tratamento formal excelentíssimo. Isso mostrando, irmãos, que possivelmente fosse Teófilo, né, um amigo de Lucas, um renomado dignatário romano, talvez um dos que havia se voltado para Cristo da casa de César. E Lucas também, no livro de Atos dos Apóstolos, ele, quando ele vai se dirigir a uma pessoa importante que ele está escrevendo, no caso de governador, como Paulo estava perante Festo, né, perante Félix, Lucas escreve quando a pessoa é importante, né? Ele narra o que Paulo falou, ó potentíssimo Félix, quando Paulo está fazendo a sua defesa diante do governador, né? Então, tanto de Festo como de Félix, que era o governador na época, quando Paulo ia para ser julgado, Lucas escreve e dá ênfase também. Então, quando ele põe potentíssimo, excelentíssimo, ele está dizendo que a pessoa tem uma posição de destaque. Então, esse Teófilo que nós vemos, tanto no Evangelho de Lucas que nós lemos, como no livro de Atos dos Apóstolos, é uma pessoa que na sua época, seu amigo, tinha um importante papel, né? Por isso que ele pôs, ó excelentíssimo, né? Em questão de respeito, né? O fato de Lucas ter dado esse título a Teófilo, depois a Félix, né, que está no livro de Atos, não vamos ler, capítulo 23, os irmãos podem ver, e a Festo, indica que Teófilo era um personagem de posição e de influência. É possível também que Teófilo fosse o único destinatário, porque Lucas pode ter tido o interesse de suprir um evangelho em ordem completo para leitores não judeus. Lembrando os irmãos também, que é importante, né, irmãos, fazer um parênteses aqui, a palavra evangelho, antes que me escuta, só para recapitular, ela significa, nós estamos falando de evangelho, boas novas, boas notícias. Então isso daí é importante, quando a gente anuncia o evangelho, nós estamos anunciando boas novas, boas notícias. Quando o anjo foi anunciar o nascimento do nosso Salvador, o que ele falou para Maria? Eis que vos trago... O que, irmão Ricardo? Pode falar, irmão. Irmão Ricardo. Jorge. É Jorge. Jorge, desculpa, é Jorge. Como que o irmão falou? Não. Boas novas? Não falou? Não, mas eu escutei. É isso aí mesmo. Eis que vos trago boas novas. Isso. Entendeu? Eis que vos trago boas novas. Foi esse o anúncio do anjo, né?
Então quer dizer, evangelho, embora também é importante os irmãos verem que a palavra evangelho é outro fato importante.